Esse aqui é o Pixel Buds Pro, que é a versão Pro lá da linha de fones de ouvido de alto desempenho do Google. E a ideia desse fone aqui é ser mais ou menos o equivalente aos AirPods Pro, só que do Google, isso dentro do universo Android. Vamos ver se ele orna é demais, né? Se ele orna essa fama, e a gente vai ver que sim, porém não é suficiente. Sabe em matemática, que você justifica uma equação que é necessário, porém não o suficiente? Exatamente mais ou menos isso. É exatamente mais ou menos isso. Muito bem, vamos começar de um jeito diferente do que eu geralmente falo de fone de ouvido e vamos falar, curiosamente, da qualidade de som, que geralmente eu deixo pro final, né? Porque, como eu digo, fones de ouvido hoje em dia, eles servem para um monte de coisa e escutar músicas talvez seja um detalhe específico deles, né? Tem muita gente que usa para podcast, tem muita gente que usa para live, tem muita gente que usa para calls, essas calls intermináveis de empresa, e a música, ela acaba tendo um papel menor, né? E no caso, assim, vocês podem olhar o visual dele aqui e vejam que ele é totalmente de plástico e não tem exatamente presença. Não é aquele fone que você pega assim, meu Deus, que coisa bonita. Não, é aquele plástico que não é necessariamente um bom plástico. Porque você pega os AirPods, por exemplo, eles são de plástico. Só que você olha assim, poxa, que negócio bem feito aqui, que legal. Tem um plástico, tem uma camada assim transparente, que negócio premium. Aqui ele parece um fone normal, apesar de ser Pro. Só que, diferentemente do que a aparência dele pode dizer, nunca julguem um livro pela capa e nunca julguem um produto pela sua aparência. Que no caso do Google, isso é mais verdade do que qualquer outra coisa, né? E no caso, a qualidade de som dele é uma das melhores que eu já vi em diversos modelos. Você sabe que aqui no Canaltech chega um fone, eu não consigo, assim, não precisa nem gravar, eu não consigo não utilizá-lo porque eu gosto de fone de ouvido. Inclusive, curiosidade, numa época que eu viajava bastante pra fora, né, eu sempre ia pra um lugar, ou aqui até mesmo no Brasil, e eu voltava com um fone de ouvido de alguma marca específica. E eu tinha um monte de marca pica, você pega Audiotécnica, Sennheiser, Bose, tinha um monte ali, eu tinha uma parede com vários fones. Aí eu acabei parando porque o dinheiro acabou e depois minha esposa veio me dizer que o dinheiro acabou. E a gente tava deixando de fazer outras coisas porque eu insistia em ficar comprando fone de ouvido. Sempre gostei de fone de ouvido. Acho que é por isso que sempre que chega acaba ficando pra mim, né? Oiê! Só queria te avisar que a Campus Party voltou e acontece entre os dias 11 a 15 de novembro aqui em São Paulo. E se você usar o cupom que tá aqui embaixo, você consegue um descontinho bem maroto no ingresso. Agora eu fui. Tchau, tchau. E no caso, esse fone aqui, que ele tem uma aparência que vamos combinar que é medíocre. Vou ser muito simpático. Ela é medíocre. Ela não é uma aparência, não tem aquela coisa chamativa. Você coloca no fone e você até sente mal. Fala, caramba, ele custa $200, eu sei. Deveria dizer na conclusão, né? Mas ele não tem uma aparência muito boa. Só que internamente, ele tem uma qualidade tão fantástica que é até difícil de acreditar que a aparência assim, ela não corresponda ao som. Que o Google não tenha criado um produto que ele é premium no áudio e também não é premium no visual dele, né? Eu entendo a necessidade de manter a identidade visual, porque ele parece os pixels lá dos celulares, né? Só que eu acho que os materiais aqui poderiam ser um pouquinho mais nobres. Só que definitivamente você vai escutar qualquer música, é como se tivesse em caixas de som, cada uma delas, com um áudio separado ali, você consegue escutar o que é grave, o que é médio, o que é agudo, não fica... Não, você consegue escutar cada um. E de um outro lado, tem um segundo driver, parece, ali, tipo, virtual, onde você escuta as vozes. O que significa, naturalmente, que na hora de você escutar podcasts ou audiolivros, que é uma coisa que eu acho que o Brasil devia ter mais, é muito legal você pegar e escutar um livro inteiro que ainda tá começando, engatinhando no Brasil, e você ler um livro, saber a história e até se envolver com ela, que você fecha os olhos ali, começa a prestar atenção, e você consegue lembrar de cada detalhe, e a voz do narrador, porque tem pessoas profissionais disso, né? Você escuta ali, você se identifica com ela, você se fica interno na história, parece que você está lá com Dostoiévski ali. Só que infelizmente no Brasil é um mercado que ainda está começando e eu acho que na hora que ele ficar maduro, se é que ele vai ficar maduro, ele não vai ser grande que nem lá fora. Lá fora os próprios autores, se eles estiverem vivos, eu li o audiobook do Aristóteles. Não, mas eu acho que um autor ali que ele lê o próprio livro é muito mais legal, porque o cara se envolve, ele sabe a história, né? E é legal você, é como se ele estivesse contando pra você, exclusivamente para você. Enfim, toda essa viagem aí, porque eu acabei de identificar, eu não sabia, mas eu li na internet um negócio chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu sei que eu já tenho o TDAH, né, que o H é hiperatividade, mas a Síndrome do Pensamento Acelerado é que eles começam a se formar na sua cabeça e você não sabe o que fazer com eles. Mas é por isso que eu acho que eu derivo tanto as coisas aqui. Enfim, qualidade premium aqui é meio que um 10 de 10 para esse formato, lembrando que não é todo mundo que vai gostar de um fone de ouvido intra-auricular, porque você coloca ele no ouvido,
Primeiro que assim, até você achar uma posição oficial dele aqui é muito difícil, porque até pelo formato dele, reparem, você não sabe exatamente se você tem que enfiar mais, se você tem que deixar pra fora e tal, e o tamanho dele aqui não corresponde, porque a bolinha aqui pode parecer que não, mas o fone é desse tamanho, né? Ele não corresponde a essa área aqui, que se, por favor, alguém souber o nome desse buraco aqui, dessa região aqui, não a orelha em si, mas esse buraco aqui, onde o fone de ouvido fica estacionado, eu queria saber o nome disso. Mas ele não fica exatamente muito preso. Não é desconfortável, mas ele não fica muito preso aqui. Na hora que você vai fazer correr na esteira, se é que alguém corre esteira, né? Você vai à academia, tá todo mundo andando. O Pedrinho começou a academia e eu podia fazer tanta história ali, inclusive meu, né? Enfim, ele não fica exatamente preso e o intra-auricular aqui, apesar de não incomodar, você percebe que ele tá lá. Tem fone de ouvido intra-auricular que você coloca e você não sente ele ali. É como se ele não estivesse pesando em você. Só que esse aqui você sente cada segundo que você está com ele. Incomoda? Não, porque eu já fiquei 2 horas com ele aqui e ele não me incomodou. Só que é estranha essa sensação de que você sabe que tem alguma coisa aqui. Inclusive, uma coisa que eu gostei do Google, na hora de você ajustar as borrachinhas, e como eu digo, eu sou abençoado com o ouvido, onde sempre que vem a borrachinha oficial, ela encaixa muito bem no meu ouvido. Mas, para você que não encaixar, olha que solução criativa essa aqui. Tem aqui, ó, aparecem 2 olhinhos, né, aqui em cima e aqui embaixo, que aqui é a borrachinha menor, onde você tira, tem aqui, né? E do outro lado tem a maior. Então é uma solução onde você faz questão de guardar, em vez de aparecer aquele saquinho, né? Fazendo um negócio meio genérico. Então você tem um negócio que fica na caixinha que você vai querer manter, porque é capa dura, né? Fica aqui bem posicionado, bonitinho. Então na hora de você usar outra, você já tem ali guardadinho. E pode guardar essa aqui na hora que você for usar, né? Sobre o fone e o case. No caso da resistência contra água, ele tem sim, só que são 2 resistências. O fone é IPX4, pode dar de louco o quanto você quiser. E no caso do case, o case também é a prova d'água, só que é IPX2. Então, pelo menos assim, você tem a segurança de você estar andando na rua, começou a cair um temporal. Que como eu disse, eu não sei quem mora aqui na região do ABC, Grande São Paulo, mas parece que assim, está chovendo constantemente há 27 dias consecutivos, né? E você pode sair na rua sem medo de que vai estragar o seu fone. Da mesma forma, o seu case na mochila, que você acaba descobrindo que, pelo tempo, ela deixou de ser resistente contra a chuva, por causa dos rombos que aparecem ali, o case também é IPX2, então ele não vai ter grandes problemas. Desde, claro, ele esteja fechado, porque se ele estiver aberto aqui, aí não tem muito o que fazer, porque tem uma entrada, um acesso ali, sabe? Bem pequenininho, mas perceptível e o suficiente para você estragar o seu fone. No caso do case aqui, um case convencional aqui, bem formato de Google, é meio que, quer dizer, o Google se inspirou nos AirPods Pro no case ali, só que para a identidade dele, né? Porque o Google, vamos combinar, eu não sei se é polêmico que eu vou dizer agora, mas o Google, ele se inspira bastante no que a Apple faz, né? Você pega assim a linha ali Pixel, deixou de ter fone de ouvido, aí tem versão normal, versão Plus ou Pro, que seja. O fone de ouvido tem os fones de ouvido normais, que é uma família diferente, mas o Pro também, ele acaba evoluindo. E curiosamente tem uma versão Pro, sendo que o outro também tem um Pro, que acabou de lançar a 2ª geração, né? Então o Google se inspira bastante para dizer o mínimo na Apple. Eu não sei se é polêmico, mas assim, polêmico ou não, eu gostaria de ser rebatido, porque sempre faz depois, quando faz depois, constantemente parece cópia. Coincidência? Acho que não! Ele tem um recurso legal para idiota, quando você tá gravando e tem um idiota que não para de falar e interromper você. Ele tem isolamento ativo de ruído que funciona muito bem, porém, contudo, entretanto, todavia, não é perfeito porque o próprio encaixe aqui já impede que ele fique totalmente isolado. O segredo de muito fone de ouvido intra-auricular de ser melhor do que headphone é porque você já tem o isolamento físico aqui, já é uma solução tampão, né? Se você pegar e cobrir os ouvidos, você já não escuta, né? Então é exatamente o mesmo efeito de intra-auricular. Só que como não fica exatamente e perfeitamente encaixado, então você tem meio que uma, sabe, tipo um respiro ali onde o áudio entra, né? E se o idiota ele for muito, mas muito barulhento, aí você não tem isolamento que possa resolver, né? E um bom isolamento, por exemplo, resolveram fazer uma reforma no prédio inteiro, certo? Que vai durar meses, porque aqui não tem estúdio, né? E o que acontece? Barulhos constantes, por exemplo, alguém ele consegue isolar, porque isolamento de ruído funciona para frequências constantes, né? Um cara martelando, aí não, porque aí é uma onda, né? Você pega um cara furando, que eu acho que tem um cara furando exatamente aqui no andar de baixo, né? Ele isola porque é um barulho constante, então ele entende, beleza. Só que é um isolamento de ruído perfeito, não é? Tá muito longe disso, e como eu já testei o XM4, o XM3, assim, gerações anteriores até, a Sony ainda dá um banho de qualidade de isolamento de ruído ativo. No caso do modo transparência, ele tem, e ele tá lá. Não vou dizer que é ruim, não vou dizer que é boa, ele é bem medíocre na acepção correta do termo, né? Porque medíocre é médio. No caso da bateria, ele com isolamento de ruído ou modo transparência ativo dura até 7 horas. Se você desligar, o que eu não entendo porque que alguém faria isso, porque você paga para ter um produto que tem o recurso, e se você desativar o recurso, por que você comprou e pagou a mais pelo produto, né? Mas ele dura até 11 horas, com o case aqui carregando aqui do jeito perfeito, né? Você espera descarregar, carrega, espera descarregar, carrega. Ele dura até 31 horas. É um valor bastante razoável e pelo menos concorda com a regra que eu criei para mim mesmo, né? Porque eu crio regras para
mim que eu jamais compraria fones de ouvidos que ficaram na coisa, estacionaram ali nas 4 horas e depois conta com case para 24 horas. Eu acho isso ridículo, já deu, é coisa de 2019 e é o tipo de coisa que 2022, pré-2023 já deveria acabar. Eu acho que 7 horas de mínimo com isolamento tá ok e 10, 11 horas ali sem já demonstra que a empresa ela teve um cuidado extra em não ficar naquela coisa de 4 horas, você vai lá, coloca para carregar. Eu fico imaginando, já questionei isso e ninguém me respondeu. Eu gostaria muito de saber isso, porque quando você vai carregar um celular, fala pra você carregar o mínimo possível pra não zoar o ciclo de carga ali, né? Só que fone de ouvido, você faz isso e ele carrega, ele tem aquela ansiedade, sabe? De ficar carregando o tempo todo. Você usou, por exemplo, coloquei agora, eu vou lá, coloco no case, quantos 0,003% da bateria eu gastei? Ele vai carregar. Então fica esse recarregamento. Como é que fica a longevidade da bateria? Porque eu não sei você, eu nunca conheci alguém que vai trocar a bateria aqui de um fone de ouvido desse tamanho. Assim, dá pra abrir, mas não dá pra fechar, né? Tem diversos modelos que você não vai conseguir fechar. Então eu fico questionando isso, porque ninguém me interessa esse tipo de coisa. Obviamente carrega aqui com USB tipo C e tem suporte a carregamento sem fio. Então você coloca ele ou atrás do seu celular, se ele for top de linha, porque ele tem carregamento reverso, né? Você carrega ele e ele carrega de boa. Então nesse ponto aqui é meio que assim, é o básico bem feito que todo fone de ouvido de médio pra cima já deveria ter. Fora que fone de ouvido básico já deu essa história de micro USB também. Pra finalizar essa parte de análise aqui dele, né? Ele tem suporte à conexão multiponto, é o tipo de coisa que eu sinceramente não me vejo usando, porque eu definitivamente não quero que outra pessoa fique mandando coisas para eu escutar, né? Tipo, 2 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Muito bem, aqui vamos testar o microfone do Pixel Buds Pro e vamos ver, eu vou encostar o ouvido no chão, vamos ver se vocês escutam aqui o cara furando aqui embaixo. Vamos lá. É aquela coisa, né? O grave, ele não só você escuta como você sente, né? Mas essa é a qualidade de som dele. E aproveitando que eu esqueci, porque eu esqueci, né? O Bruno é o menino que testou antes, né? E todos os produtos que você vai testar primeiro, ele pega o nome da primeira pessoa. Dá pra mudar, mas sinceramente eu não sou pago pra isso. Tá, então eu deixei Bruno mesmo, e aqui vamos que vamos. Esse aqui é o software dele, né, onde você atualiza o firmware dele, e no caso do Google, ele atualizou uma vez só, não mudou nada, deve ser correção de bug. É o tipo de coisa que é legal você ter, porque tem bastante atualização acontecendo. Então eu acho bizarro que estejamos em tempos onde você atualiza o driver do fone de ouvido, mas aqui tá tudo bonitinho, você tem aqui a verificação, isso aqui é muito legal, e foi aqui, nessa verificação que você encaixa o fone, né, que você percebe que a vedação não está 100%, e não é a questão da borrachinha, é a questão do próprio fone de ouvido, né. Aqui temos aqui o equalizador, o assistente e tal, obviamente ele tem preferência pelo assistente, se você segurar aqui, né, só que, sinceramente, não funciona como deveria, fica a dica. Aliás, em coisas que não funcionam como deveria, acabei de lembrar de uma coisa, né, ele, na hora que você vai aumentar ou diminuir o volume, você tem um touchpad aqui, isso aqui é um touchpad, não é só um botão. Tem os botões padrão de você pausar, voltar a música e tal, que funciona às vezes. Só que na hora de você aumentar ou diminuir o som, se você for arrastar pra frente, ele aumenta o volume. Você escuta até um... Na hora de você arrastar pra trás, ele diminui o volume. Vocês podem até ver aqui na tela do celular. Só que por que não colocar pra cima pra aumentar o volume e pra baixo pra diminuir o volume? Não é mais intuitivo? Ou eu tô ficando louco? Porque tem diversos fones que tem nas 4 direções, né? Mas por que? Já que é redondo, né? A área é a mesma, por que não aumenta abaixo? Agora vamos à conclusão do nosso querido Pixel Buds Pro, que, como tudo que é bom, quase tudo que é bom, não tem no Brasil. Óbvio que não tem. Por que teria, né? Porque por algum motivo o Google ele tem um mapa inteiro ali e ele chega, pega um país continental que no Brasil coloca um X. Aqui não. Quando trazia Nexus pro Brasil não era o Google, era a empresa que fabricava, porque era sempre LG Nexus alguma coisa, HTC Nexus alguma coisa. Então o Google não trazia, não traz hardware para o Brasil. Por quê? É um mistério para mim. Só o Chromecast e olha lá, né? Mas você pode comprá-lo pelo S-Closer, porque lá fora, já disse, ele custa $199 e eles fazem uma coisa onde você compra e envia para o depósito deles e nesse depósito você vai lá, paga o meio de chegar no Brasil pagando muito menos. Se você usar uma conta internacional da Nomad, por exemplo, você usa o dólar comercial, não o turismo, porque se o dólar tá 5,20, por exemplo, né, o dólar turismo ele está 5,60. É um spread assim fenomenal, porque tudo no Brasil que é contra o consumidor é fenomenal, né? Mas fica a opção de comprar lá fora porque dá para comprar no Brasil. Só que eu vi ele assim por 1.818 até 2012, né? Então assim, é uma conversão meio de Apple, né, de 1 para 10 pelo menos, né? Então, sinceramente, eu acho que R$2.000 me parece excessivo. Até 1.800, né? 1.812 ali é tipo um preço bem fechado, né? Só que eu acho bem excessivo porque, afinal, é um fone de ouvido, né? Assim, é tecnológico, é do Google e tal, dura muito tempo, só que
É um fone de ouvido. Não me interessa o quão fundo é o seu bolso. Você é bom dinheiro pagar um fone. Só que se você comprar lá fora, dá uma ajudada. E já que estamos no aviso, você pode entrar no nosso clube de canais, o nome que eu acabei de descobrir, não sabia que era esse nome. Se tornar membro no canal Tech, ele tem os tiers de pagamento. E por R$ 4,99 você vai ter conteúdos exclusivos. Você pode ver, por exemplo, o Adriano destruindo coisas no liquidificador mágico dele. Ele leva pra casa todo dia e traz todo dia. E a gente vai ver quanto tempo o Adriano dura, vai lá liquidificando coisas que soltam metal pesado no ar, né? Então, se você quiser ver quanto tempo isso vai durar, entre no nosso clube de membros. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, ali torne-se membro para ver o Adriano destruindo várias coisas com metal pesado. E não é só ele, porque ele não usa máscara, né? Mas todo mundo que tá no ambiente respirar lítio, que faz um bem para o pulmão. E de tudo isso, espero que vocês tenham gostado do produto também. Até a próxima.